Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025 e nós estamos na semana do orgulho, aquele orgulho que nos atrapalha a fazer aquilo que a gente precisa fazer, que não nos deixa chegar aonde a gente realmente precisa chegar. E hoje nós vamos tratar desse orgulho pelo princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria ele é muito claro. Você adquire conhecimento e você vive o conhecimento. A partir do momento que você vive o conhecimento, você passa a se tornar uma pessoa sábia. Porque aí você aprende vivenciando experiências e situações que vão transformar o seu dia. Eu quero falar hoje de um pequeno trecho bíblico. Está escrito em Eclesiastes, se eu não me engano, em 4:13, e ele diz assim: melhor é o pobre, ou mancebo, melhor é o mancebo, pobre e sábio, do que o ancião velho, rico e insensato. Quando a Bíblia se refere ao ancião velho, significa uma pessoa velha e que ocupa já um lugar de destaque. Se não fosse um lugar de destaque, seria apenas um velho, não seria um ancião velho. Então o que significa isso? Muitas vezes a gente se torna velho muito antes de ficar idoso. Eu costumo brincar com as pessoas que estão sempre comigo que eu não vou ficar velho. Eu não quero ficar velho. Eu digo que no máximo eu quero ficar idoso. Porque uma pessoa velha é aquela pessoa que meio que desiste de tudo, aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que não presta mais atenção no que a vida tem a ensinar para ela. E por que Deus não gosta de quem se tornou uma pessoa que não se deixa ensinar? Primeiro, pela nossa pequeneza, né? Nós somos muito pequenos diante de Deus. Quem já viveu um pouquinho mais, né? Hoje eu tenho 47 anos, eu tenho certeza que se eu viver com alguém, se eu conviver com alguém de 60 anos, essa pessoa vai me ensinar muitas coisas, exceto se ela se tornou um velho. Então eu quero contar alguma história que aconteceu na minha vida, para vocês entenderem que a gente pode ser velho em qualquer momento. Eu passei por um ciclo na minha vida que eu precisava encerrar. Era um cargo que eu ocupava e eu não conseguia mais ocupar aquele cargo com excelência. E eu sempre tive aquela coisa de, por mais que seja legal a gente ter uma posição social, seja lá onde for, se é com os nossos amigos, bom dia, se é com os nossos amigos, se é da nossa parentela, se é no trabalho, se é na igreja, não importa. Quando a gente ocupa um cargo, isso é bom, é legal, é gostoso pra gente mesmo. A gente olha pra gente e se sente bem de estar numa posição de destaque. E eu precisava encerrar aquilo porque, para além disso, eu sempre achei que quando se ocupa uma posição de destaque, você deve fazer tudo com excelência, fazer o melhor que você pode. E eu já não conseguia mais fazer o melhor que eu podia, porque na verdade eu já não podia. Estava longe, tinha dificuldades de fazer o meu trabalho da maneira como eu deveria fazer. Então eu conversei com uma pessoa que eu admiro muito e essa pessoa me deu um conselho de uma forma de desligamento desse cargo, que seria uma forma mais qualificada, mais honrosa para eu sair dali. Meio que tinha um certo disfarce, uma programação onde eu fosse, como os médicos fazem com os remédios, né, desmamando ali as coisas e diminuindo a minha frequência, colocando uma outra pessoa no meu lugar temporariamente, até que aquela pessoa assumisse o lugar definitivamente. Eu procurei com as pessoas que eram superiores a mim naquele cargo uma forma de fazer isso, mas eu não procurei com aquela força de realmente resolver. Eu procurei como, se for para dar certo, vai dar certo fácil. E aí,
não vai dar certo nunca, né? Porque a gente, se não fizer a nossa parte, nada vai acontecer. Então, esse desafio veio para isso. Para eu entender que eu sou autorresponsável por tudo que acontece na minha vida. Então eu estou olhando para trás nos eventos que aconteceram. Estou vendo aonde foi que eu errei. Aonde foi que eu tomei decisões que eu não deveria ter tomado. Para que isso se torne em sabedoria. No momento não foi sabedoria. No momento eu vivi de maneira inadequada. Então, ou seja, eu não consegui seguir aquele conselho porque eu não fiz a minha parte da melhor maneira possível. E eu acabei tendo que me desligar daquele cargo de qualquer maneira. Eu já não tinha mais paciência, paz, né? Eu não tinha mais paz de fazer aquele trabalho de maneira inadequada. E esse desligamento se deu de uma forma traumática, né? Um cargo que eu exercia há muitos anos. E de repente, ao sair daquele cargo, eu vi pessoas que sempre estiveram junto comigo, me apoiaram e não puderam entender o desligamento daquele cargo. Imaginaram ou queriam que eu continuasse, mesmo sob prejuízo do próprio ambiente, como do meu próprio prejuízo, de estar fazendo de maneira inadequada. As pessoas não puderam entender, algumas pessoas não puderam entender. Isso deixou marcas, deixou mágoas, e era algo que eu não queria que acontecesse. Então, quando Deus fala que o ancião velho e insensato é uma coisa ruim, eu fui velho e insensato, mesmo não sendo velho, porque eu não me deixei ensinar. O que eu deveria ter feito? Se eu busquei o conselho de uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem uma vivência amorosa, sábia, e eu não segui o conselho, eu não me deixei ensinar. Porque não adianta nada a gente buscar o conselho de alguém e não fazer aquele conselho, não seguir, não colocar aquilo em prática. É como adquirir conhecimento e não adquirir sabedoria, que é o momento de adquirir a sabedoria, é praticando aquilo. Então eu sofri esse prejuízo e eu olho para trás hoje. Uma coisa muito legal que acontece no desafio, eu imagino que acontece com vocês também. Muitas coisas a gente começa a falar e a nossa mente vai trazendo situações onde eu fui velho de não ter ouvido as pessoas que estavam me dizendo coisas importantes, alertas para que eu não sofresse nenhum dano. E eu sofri danos porque eu não estive com o coração aberto. E hoje eu quero falar sobre o coração ensinável. A sabedoria é sobre isso. A pessoa que está mais preparada é aquela pessoa que está pronta a aprender. Aquela pessoa que entende que por mais sábio que já seja, existe sempre alguém passando do teu lado, enxergando as coisas de uma maneira que você não enxerga e te falando coisas que você não poderia sozinho descobrir. Mas geralmente, quando a gente vai ocupando um lugar de destaque, ou quando a gente ocupa um lugar que nem foi a gente que lutou para estar ali, mas um lugar que a gente coloca as coisas como são obrigados a respeitar o que eu estou falando, então nesse momento a gente está deixando de ter um coração ensinável. Então eu sofri danos por muitas vezes. Estou voltando atrás, vendo muitas coisas, não dá para eu contar tudo, senão o vídeo fica longo e chato de ouvir. Mas muitas coisas aconteceram na minha vida porque eu não segui conselhos. Pessoas sábias que estavam ao meu lado. E quando eu falo pessoas sábias, às vezes a gente espera uma pessoa sábia com um monte de qualificação. Sabe, a gente quer que a pessoa sábia seja bem-sucedido financeiramente. A gente quer um monte de coisa. Esses dias eu estive conversando com meu sobrinho e ele estava questionando algumas coisas que acontecem no ambiente que ele está. E meio que ele olhou para uma pessoa e falou assim, mas essa pessoa isso, isso e isso. Como que ela pode falar para mim fazer ou não fazer alguma coisa? Olha só o filho da pessoa, olha a mulher da pessoa, olha o homem da pessoa.
dessa forma, julgando a pessoa porque ela tem isso ou tem aquilo, então ela não pode me dar um conselho. E aí eu conversei com ele, disse para ele, olha, a gente não pode olhar para uma pessoa e desqualificar o que ela fala somente porque ela comete erros. Porque todos nós cometemos erros. Todos nós temos falhas que se a gente for olhar, então a gente vai poder falar nada para ninguém. Mas não importa, se alguém chegou para você, pode ser a pessoa mais inculta do mundo, e ela disse para você, 1 mais 1 é 2. Pronto. Não importa o que ela seja, o que ela faz, quais os erros, defeitos. Não. 1 mais 1 é 2 mesmo. Então, às vezes, alguém chega do nosso lado, alguém vem dar, por exemplo, um conselho de riqueza. Aí você olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas a pessoa é pobre. Tá, mas o conselho é bom? Porque se o conselho for bom, a gente pode absorver. Não importa. A gente tem que analisar tudo que a gente ouve. Isso é ter o coração ensinável. Porque quando a gente se coloca num lugar de destaque, onde a gente não permite que outra pessoa nos fale nada, é o momento que a gente se tornou um ancião velho. E muita gente vive de sabedoria antiga. Que eu quero dizer, algo que aconteceu na vida dela, e ela se torna uma pessoa de destaque na sociedade. E quando ela se torna essa pessoa de destaque, ela passa a dar aula sobre todas as coisas. Eu até acho isso curioso, isso é uma coisa que me deixa assim... Eu estudo sobre isso, né? Eu fico vendo a movimentação das pessoas. Porque às vezes a pessoa se destacou muito num serviço de engenharia, por exemplo. E aí aquela pessoa, ela ganha ali um destaque na sociedade, por quê? Porque ela é um engenheiro, porque ela aprendeu, aplicou o conhecimento, se tornou uma pessoa muito sábia onde? Na engenharia. Aí ela ganha destaque, as redes sociais é uma coisa incrível hoje, ela ganha destaque por causa daquilo e ganha audiência. Aí ela começa a falar de filosofia. E aí você olha e fala assim, ué, mas por que filosofia? E sabe o que é mais curioso? Quando filósofos se aproximam daquela pessoa, tentam conversar com ela e não conseguem avançar uma conversa. Porque o engenheiro, falando de filosofia, sabe mais do que o filósofo. E assim a gente vai avançando em coisas. Pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente passam a falar sobre família, como se a família dele fosse a mais perfeita do mundo. Alguns são, e nem estou falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer, não é que a pessoa nem possa falar, porque não estou sendo contra o que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é, às vezes uma pessoa que se destacou financeiramente, chega alguém que tem uma família muito próspera, próspera de amor, não estou falando de dinheiro. Uma família unida, filhos bem ensinados, homem e mulher no seu lugar devido, cada um cumprindo a sua função, uma família perfeita, vamos dizer assim. Mas ela não é próspera financeiramente. Aí ela tenta falar sobre família para alguém que é próspero financeiramente, e a pessoa faz assim, eu não quero te ouvir, porque olha onde eu estou, olha onde você está. E coloca as coisas em prateleiras diferentes. Então hoje, o que eu quero que você, junto comigo, viva o dia no desafio. Muitas vezes, pessoas passam pela nossa vida e vêm cumprir uma missão específica na nossa vida, específica. E ela vem e a gente olha para ela e não dá nada. A gente olha para a gente mesmo, a gente acha que a gente está num outro nível. E a pessoa vem, olha a nossa vida, enxerga algo que pode ser muito melhor. E num ato de amor puro, ela olha para si mesma e vê assim, quem sou eu para dar um conselho para o Alex? Mas eu vou dar um conselho para ele porque eu estou vendo que isso aqui na vida dele não está indo bem. E aquela pessoa chega e dá o conselho, e aí é a hora que eu vou dizer se eu tenho o coração ensinável ou não. É a hora que eu vou olhar para a pessoa e vou ouvir o conselho dela ou não. Então hoje eu quero que você fique atento durante todo o dia, porque com certeza vão passar pessoas próximas a você, às vezes pessoas que não são próximas a você, e vão te dar um conselho, vão te falar algo relativo à tua vida.
Não feche o coração. Abre o coração. Vai acontecer isso hoje e você vai ver algo que vai resolver um problema que você há muito tempo não conseguia resolver. É só ter o coração ensinado. Permita ouvir e aplicar o que alguém muito menor do que você, da forma como você enxergar, vai te falar algo que realmente vai mudar a sua vida, vai colocar as coisas num outro patamar. Então hoje, e não é só hoje, essa semana do orgulho é para a gente limpar tudo aquilo que não tá bom na gente. Às vezes a gente chega, sabe, uma coisa que acontece com frequência, é a gente começar a aprender alguma coisa, e assim que a gente aprende 10% do que deveria aprender, a gente já se sente muito sábio, porque 10% para quem não sabia nada é muita coisa. Dependendo do assunto, você acha que o mundo se transformou. Mas aí, em vez de você continuar aprendendo, você já diz, eu sei. E toda vez que você disser, eu sei, algo deixa de acontecer na tua vida. Então, seja sempre uma pessoa que está disposta a aprender. Seja sempre alguém que tem o coração ensinável. Porque você vai viver coisas incríveis. Nós somos muito pequenos. Se a gente nos comparar à sabedoria de Deus, nós somos o pó do pó. Talvez nem pó. A gente não é nada. E Deus tem sabedoria para nos entregar. E Ele tem coisas lindas para acontecer na nossa vida. Mas se a gente não tiver o coração ensinável, se a gente não tiver humildade, a gente não vai alcançar essas coisas. Então o convite para você hoje é esse. Tenha o coração ensinável. Ontem nós falamos de liberdade. Para quem cumpriu com a missão do desafio, que é passar o dia focado naquele princípio específico, viu muitas prisões que estão acontecendo. E eu quero que você olhe para as prisões de ontem e olhe para o seu coração hoje. Quantas dessas prisões você já ouviu bons conselhos, você já ouve formas de você acabar com essa prisão e você não acabou pelo simples fato de você não ter o coração ensinável, de você não ter a humildade de olhar para as pessoas que estavam lhe orientando, te dando um bom conselho, e você dizia, não, isso não tem nada a ver, e continuava fazendo as mesmas coisas e continua preso até hoje. Então, para você se libertar, precisa ter o coração... Bom dia. Para você se libertar, precisa ter o coração ensinável. Então, hoje, eu quero desejar para o seu dia, desejar para o meu dia, um dia cheio de ensinamentos, um dia cheio de bons conselhos, que a gente vai olhar apenas para a mensagem, não vamos olhar para o mensageiro, e vamos viver um dia cheio de vitórias, cheio de transformações, porque a gente se permitiu ter o coração ensinável. Um grande abraço, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, faz tudo o que você tem que fazer, tem o coração ensinável para a gente trilhar junto o caminho do desafio. Já foram 45 dias, ainda faltam 55, tem muita coisa boa para vir, antes e depois do desafio. Tamo junto? Um grande abraço, até amanhã.